de novembro, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos continuar em Coríntios, do 14 ao 16, capítulo 14 ao 16. Ainda os dons do Espírito. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem um dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo, se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara. Vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entender a língua na qual você está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhes dê o dom de interpretar o que eles querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que eu vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, esta pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas, muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, que assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a esse povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imagine que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que você está dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. A ordem na igreja. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito.
Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar, como diz a lei. Elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas, se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que falem em línguas estranhas. Portanto, faça tudo com decência e ordem. Capítulo 15. A ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles, o importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. A nossa ressurreição. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como, por estarem unidos com Adão, todos morreram, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas, quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus,
que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que essas pessoas se batizam em favor deles? E, quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isto, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar, para fazer com que vocês fiquem envergonhados. Eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. A ressurreição do corpo. Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo? Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outros e os peixes ainda outro. Há também corpos no céu e corpos na terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver um corpo espiritual, porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra, e os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Escutem bem este segredo: nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se revestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. A oferta para os cristãos da Judéia. Agora eu vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas das províncias da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegar, eu enviarei as cartas de apresentação àqueles que vocês escolherem
para levarem a oferta até Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Os planos de Paulo. Eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem para onde quer que eu for, pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia do Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois, assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Não deixem que ninguém o despreze. Pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá, pois estou esperando que ele volte junto com os outros irmãos. Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. Palavras finais. Estejam alertas, fiquem firmes na fé. Sejam corajosos, sejam fortes. Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Vocês conhecem Estéfanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, que siga a orientação deles e dos outros que os ajudam e trabalham com eles. Eu estou alegre com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram muito e sei que animaram vocês também. Gente, como essa merece elogios. As igrejas da província da Ásia mandaram saudações. A Áquila e a sua esposa Priscila e a igreja que se reúne na casa deles mandam saudações cristãs a vocês. Todos os irmãos daqui mandam saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Escrevo isso com a minha própria mão. Saudações de Paulo. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata, vem nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo. Aleluia, unidos com Cristo Jesus. Eu quero falar aqui sobre... Capítulo 14, versículo 34. Isso. Porque tem tanta coisa que ele fala que hoje é feito, né? Que hoje é feito, exatamente. Mas a gente, sendo mulher, a gente quer entender melhor isso aqui, né? E isso só vem para denunciar uma coisa muito importante, né? Essa importância de saber ler a Bíblia. Uhum. A gente precisa saber ler a Bíblia. A Bíblia, ela não pode ser lida e utilizada sem compreender o contexto da época em que ela foi escrita. Muito importante. Por exemplo, as cartas de Paulo fala sobre escravidão, Paulo fala sobre, por exemplo, na ocasião de Onésimo, quando Onésimo foge do seu senhor Filemon. Então, Paulo fala, olha, receba Onésimo como seu escravo, ou seja, Paulo incentivava a escravidão. Quer dizer, ele não falou para deixa de ser contexto, né, liberta ele. Liberta Onésimo. Ele estava dentro de um contexto, né? Então ele não podia falar isso. Exato. Imagina as perseguições que ele já tinha se ele falasse isso no caso de Onésimo. Exato. Outra coisa, a Bíblia fala no Antigo Testamento, né, sobre o sábado. Aquele que não guardasse o sábado deveria ser morto a pedradas. Como é que você vai colocar isso em prática na atualidade? Não vai apedrejar alguém que trabalha no sábado. Exato. Nos dias, no nosso contexto de hoje. Tem uma ocasião, quando o povo está ali no deserto, que um homem, se eu não me engano, no sábado ele sai para catar lenha. E aí Moisés manda o homem ser colocado para fora do arraial e ser apedrejado. Então a gente não pode colocar isso em prática na atualidade. O Antigo Testamento também fala, por exemplo, de um pai que tivesse uma filha virgem, ele poderia vender aquela filha virgem. Então, assim, ou seja, os tempos andaram. Os tempos mudaram, né? Mudaram. Então, Paulo... Lá no tempo de Paulo, ele tinha esse comportamento, vai ver que nem se sabe qual que era o pensamento dele a respeito, né? Sim. Porque Jesus, ele foi totalmente a favor das mulheres, né? Jesus, sem dúvida. Ele procurou as
mulheres, ele deu espaço para as mulheres. Em nenhum momento você vê Jesus falando esse tipo de coisa. Mas Paulo, dentro do contexto, fala isso. Lembra quando a gente falou em outra leitura que alguns consideram que alguns ensinamentos que Paulo deu são diferentes, divergem de alguns ensinamentos de Cristo? Uma coisa muito interessante que a gente vê aqui é essa questão de se podar a mulher, de se falar na congregação. E era uma coisa assim tão incisiva dentro do contexto da atualidade de Paulo, que no capítulo 15 ele diz assim, olha só que interessante, ele fala assim, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 4. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro. E depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Mas na realidade, Jesus não apareceu primeiro a Pedro. Ele apareceu primeiro para quem? Para mulher. Para Madalena. Mas ele não podia falar, ué. E ele, mas aí a Paulo tá falando que não foi para Madalena. Paulo tá falando que foi para Pedro. Mas por que tá falando? Por causa dos costumes mesmo. Sim. Então, quer dizer, e aí? Não, e isso significa que até mesmo naquela época já havia uma desconstrução da mensagem que Jesus tentou trazer. Que quando Jesus ressuscita, ele aparece primeiro para Madalena. É porque Jesus, né, minha filha, ele sabia o que ele ia enfrentar e ele sabia quem ele era, né? E Paulo, por mais que Paulo fosse um homem de Deus e amasse a Jesus e seguisse a Jesus, mesmo não tendo conhecido como os outros apóstolos, ele estava diante de uma realidade. E eu acho que a gente se coloca um pouco no lugar do apóstolo, né? A gente pensa, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso falar de Cristo. Eu preciso anunciar o evangelho. E o que eu vou fazer? Eu vou respeitar os costumes, eu vou andar o que eu puder. Porque imagina o tanto que Paulo era perseguido. Aí imagina se ele falar, não, deixa as mulheres falar. Ele fala no capítulo 15, no versículo 30, e quanto a nós, por que nós nos colocamos em perigo toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Você acha que ele era... por exemplo, aqui no que eu estava falando antes, já junto com o que você está falando, você acha que... Eu vejo Paulo também muito político, sabendo entrar e sabendo sair. Porque ele estava nessa igreja aqui, que é a Coríntios, né? Aí ele estava falando para uma galera que acreditava nisso. Para uma galera que isso para eles, a mulher não podia falar, é vergonhoso, blá blá blá, lá dentro da comunidade. Né? Aí imagina, ele estava pregando Cristo. Então eu acho que quem pensa, bom, eu vou ser político, né? Eu vou seguir os costumes, mas eu quero que Cristo seja propagado. Paulo falou, me fiz de grego para ganhar os gregos, judeu para ganhar os judeus. Você vê que a Bíblia responde a Bíblia, né? Então assim, uma coisa que eu percebo aqui é a importância. Lendo esses capítulos finais de Coríntios, a gente podia falar sobre muitas outras coisas, porque tem tanta coisa espetacular aqui, né? Paulo dá meio que um resumo dentro de um conceito de uma teologia escatológica, né? Ele fala aí, dentro da teologia sistemática, sobre essa questão da escatologia, dos finais dos tempos, que é uma coisa fantástica. Mas eu achei muito importante e relevante, né, a gente falar sobre essa questão. Paulo também fala aqui na carta aos Coríntios sobre... Não que eu seja feminista, mas eu também acho... toda mulher é um pouquinho feminista, né? Mas é porque eu acho que a gente tem que realmente entender a Bíblia que você falou, né? A Bíblia precisa ser compreendida. Tem uma ocasião também aqui em Coríntios que ele fala que não era honroso para a mulher ter o cabelo curto. É verdade. Só que quando a gente entra dentro da sociedade de Corinto, a gente sabe que as sacerdotisas dos tempos pagãos usavam os cabelos curtos. Então, quando Paulo fala isso, a gente sabe que tem muita igreja que usa, inclusive, esse versículo para criar essa doutrina, né? Esse uso e costume. E não tem nada a ver com os nossos tempos e com o que Deus está ensinando, que a palavra de Deus está ensinando. Na realidade, o que Paulo não queria era que as mulheres cristãs fossem confundidas com as mulheres que usavam os cabelos curtos. Com as mulheres que usavam o cabelo curto, que eram sacerdotisas de templos pagãos. Então, a Bíblia precisa ser lida com inteligência emocional, sabedoria espiritual. Conhecimento, deixar o conhecimento fluir. Para que a gente possa não ser escravizado na mentalidade, não ser, na realidade, não ter uma mentalidade a ponto de excluir, uma mentalidade excludente, né? Excluindo pessoas, inibindo a manifestação do evangelho do poder de Deus na vida de alguém, por exemplo, como Paulo falou aqui, acerca das mulheres. Por exemplo, eu posso acrescentar o que você está dizendo. A gente não, eu acho que uma palavra bem simples que veio na minha mente agora é: a Bíblia, ela não pode ser literal. Ela tem que realmente ser analisada, estudada. E isso, eu acredito que a paixão pela Bíblia
É isso que é ter paixão pela Bíblia. Não é você ler a Bíblia todo ano e dizer que leu a Bíblia. É você ler a Bíblia todo ano dentro de estudos, de contextuais, de procurar entender, de procurar, como diz o mineiro, sacrufunchar ali, né, o que está ali, procurar, para que você realmente possa dizer que você é apaixonado pela Bíblia, porque você é apaixonado pela palavra de Deus. Porque senão se torna só um manual literal. Sem inteligência. Sem inteligência. Sem sabedoria. E o pior de tudo. Sem o Espírito. Sem o Espírito. E o pior de tudo ainda. Sendo instrumento de morte ao invés de vida. Verdade. Fica com essa palavra, gente. E amanhã a gente começa a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que a gente já aprendeu em uma das leituras, que na realidade é a terceira. Porque a primeira é a segunda. Porque na primeira ele fala, como antes vos escrevi. Mas infelizmente essa primeira carta foi perdida e a gente não tem acesso a ela. Só lá. Só lá que a gente vai conhecer. Tá bem? A gente espera você amanhã.